Ok, o tempo está passando muito rápido. Chegamos ao terceiro bloco do programa Jogada de Classe aqui pela sua TV Horizonte. Lembrando que tem reprise às 23 horas. E vocês podem nos assistir também, para quem está na televisão, no dia que não tiver, através do telefone aqui, ó, facinho, né? Pelo Facebook ou pelo YouTube também. Ok? Bom, para encerrar as notícias do Cruzeiro, o Cruzeiro volta a jogar agora só no final de semana, vai jogar contra o Santos lá. Jogo muito difícil, o Santos com problemas internos, inclusive, discussão, jogadores, está meio confusa a situação lá, né? Mas alguém levou o terceiro cartão amarelo ontem, que está suspenso? Parece que não, né? Não, todos à disposição. À disposição. Mas ainda assim, todos à disposição, está difícil formar um time que compita, que vai competir. Né? Um time que tem procurei a time aguerrido, né, para sair da situação, né? É o que a gente dizia aqui agora no intervalo, né, Orlando? O Abel, ele está se prendendo... O Abel não, eu digo, o Cruzeiro em si, na minha opinião, na minha visão, o Cruzeiro começa a buscar justificativas e desculpas. E eu vejo no sentimento do Abel na sua entrevista, o Fábio até bem colocava, falta energia para tirar o time dessa situação. Ele se coloca a situação de você acredita que o time do Avaí, jogando o que jogou, estaria rebaixado? A pergunta não é essa. A pergunta que tem que ser feita é, você acredita, Abel, que o Cruzeiro, jogando o que jogou, ao final do campeonato, estará na primeira divisão de 2020? Exatamente. Perfeita a sua colocação. É isso aí, então. Esperar que as coisas melhorem. A torcida do Cruzeiro tem que rezar muito, porque do jeito que está muito complicado. Ceará, Fluminense, estão ali perto do Cruzeiro, estão todos na mesma situação, mas eu acho, para encerrar, que os jogos dos adversários são menos difíceis do que para o Cruzeiro. Você concorda? Você tem essa visão, Fábio? Eu concordo também. Acho que a tabela dos outros times, a gente tem a tendência de achar que ela é mais difícil pela qualidade do nome, né? Não qualidade de jogo, de nome dos outros elencos. Mas a tabela do Cruzeiro ainda tem Grêmio fora, Vasco fora. Você não pode contar que o time vai ganhar os jogos em casa porque não tem vencido ninguém. O Palmeiras tem tudo para estar ainda numa briga ferrenha pelo vice-campeonato, porque cair para o terceiro, depois de ficar na segunda posição, o campeonato inteiro seria lamentável também para o time do Palmeiras. Não tem a tabela nada fácil o Cruzeiro até o final. Muito bem. Mercado dos Óculos, eu gosto de falar, meus amigos, é de empresa séria. E o Mercado dos Óculos sabe que a saúde da sua visão merece todo cuidado. E quem precisa enxergar melhor não pode esperar. Por isso, eles têm preços que cabem no seu bolso. Basta conferir a promoção Óculos em Dobro, que é a maior promoção em óculos do Brasil. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Sabe por quê? Porque o Mercado dos Óculos faz mais pelos seus clientes. Preste atenção, você compra uma armação da Grife Cos a partir de R$ 99,00 e ganha um óculos solar. O solar, portanto, sai de graça. Gostou? Tem mais. A partir de R$ 99,00, você tem também outros produtos lá. Lentes coloridas, Life Colors, de 90 por 45, ou seja, a metade do preço, só R$ 45,00. E o seu exame de vista é marcado na hora que você chega lá na loja Mercado dos Óculos. Passando pelo centro, procure a Thaís, lá na loja da Rua Caetés, 276, esquina de Espírito Santo. Você falou do Vasco da Gama aí. O Vasco da Gama, a colocação do Vasco, alguém sabe de cor? Está 2 posições à frente do Atlético, 11º. 11º, 2 posições, né? E tem um jogador que, coincidentemente, pertence ao Atlético, né? Que chama Cleiton, que está com um problema meio complicado para o Vasco, mas aí há interpretações diversas, né? Você sabe desse caso? Quem é que sabe direitinho? Orlando, os amigos, e claro, a gente vai dividir também, mas assim, o que acontece é que os outros times chegam nessa fase, já começa a assuntar ali o que poderia ter de irregular. O Cleiton, ele pertence ao Atlético, antes de ser emprestado ao Vasco, ele estava emprestado ao Bahia. Jogou pouco, mas jogou em jogos do Campeonato Brasileiro, inclusive entrou em campo. Voltou para o Atlético e foi relacionado em 2 partidas, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, e contra o próprio Bahia, no Independência, que o Atlético perdeu. Não entrou em campo e também não tomou cartão, nada do tipo. Isso é importante. E depois desses 2 jogos, ele foi emprestado para o Vasco, foi relacionado pela primeira vez, curiosamente, contra o próprio Bahia e depois já entrou em campo 6 vezes, se eu não estou enganado, pelo Vasco, ainda não marcou gols. Então, ele entrou em campo pelo Bahia
e pelo Vasco. O que diz o regulamento geral da CBF? Que um jogador não pode atuar por 3 equipes, fazer 2 transferências numa mesma temporada, a não ser que seja um campeonato estadual para uma e as outras 2 em Copas Nacionais. Ele não pode jogar competições nacionais por 3 clubes diferentes. O que está pegando aí, até ouvi hoje alguns especialistas, inclusive a Fernanda Caetano, que é procuradora do TJD aqui de Minas, explicando que o conceito de atuação é que está sendo discutido. A própria CBF classifica no regulamento dela, geral de competições, que atuar significa entrar em campo como titular ou durante a partida, ou ser advertido pela arbitragem ou pelo Tribunal de Justiça Desportiva em um jogo. Ele não entrou em campo pelo Atlético e não foi amarelado, então ele não teve atuação direta na partida. Para esse regulamento da CBF, o fato de ele estar no banco não conta como atuação. É claro que um bom advogado vai tentar usar esse argumento, ele esteve disponível à disposição do técnico, então ele atuou sim. Mas o que o Vasco pode usar é exatamente o fato de... Não tem essa lei que mostra que o jogador, depois de 6 jogos, ele não pode mais ir para outro clube dentro do Brasileirão? Ele pode ficar 30 jogos no banco. Ele não pode entrar em campo mais de 6 vezes. Então, se ele ficou no banco e não atuou, o Vasco vai se apegar nisso. Eu, sinceramente, acho que não tem fundamento jurídico, mas vai ter discussão e a gente sabe quem está ali na disputa para não cair. Falou tudo. Nem precisa de mais opinião, se você me permite. Não, porque esclarecido. Esclareceu. E, efetivamente, ele não participou. Acabou. Jogando com a camisa do Atlético, ele não participou. Exatamente. Deixa eu falar, essa aqui é a Renata Cota Malaquias. É uma vergonha mesmo, Orlando. O torcedor cruzeirense não merece esse time apático que estamos vendo em campo. Abraço, Renata Cota, pela sua audiência. Então vamos falar do Clube Atlético Mineiro, que também continua o seu trabalho, e críticas ao técnico, ao time. Mas, enfim, aos trancos e barrancos, está lá o Atlético buscando um caminho melhor, né? Agora, o último resultado, 1-1, por se tratar de um jogo fora de casa, não foi ruim, mas precisa ganhar o próximo jogo, que é aqui contra o Atlético Paranaense. Furacão. E o Atlético não terá a sua zaga titular. E não tem o Jair, né, que foi aguardado com grande expectativa, atuou até por mais de 45 minutos. O próprio Mancini não imaginava que ele pudesse atuar por mais de 45 minutos e perdeu os 3 por cartões amarelos. Então, uma dupla de zaga não titular com Leonardo Silva e Iago Maidana, que eu vejo como uma dupla não ideal. Além do Léo Silva já ser um jogador que não tem fisicamente a mesma qualidade de antes, o Iago Maidana, quando foi acionado durante a temporada, não se comportou muito bem. Então, uma dupla desentrosada e inferior, tecnicamente, à dupla titular. E no caso do meio-campo, né, ele não vai ter o Jair, mas também não vai fazer tanta diferença. O Jair voltou agora. Ou seja, é um Atlético diferente, mais uma vez, aliás, a cada rodada, né? O Mancini ele não conseguiu ainda escalar o mesmo time nas 5 rodadas que ele comandou a equipe. Esse é um problema que quase a maioria dos clubes está vivendo, que é a questão de cada jogo um time diferente, né, Guido? É verdade. É muito jogo, a gente não aguenta fisicamente, tem contusões, etc. Nós vamos entrar aí naquela discussão do tamanho do campeonato, da forma como ele é disputado, né, que é diferente do exterior. Mas o Atlético tem a saída desses 3 e tem a volta de 3, né? Tem o Guga voltando, tem o Otero voltando e o Martínez voltando. Ambos, os 3 estavam nas suas seleções, né? Então estarão à disposição. Agora, o interessante é como a vida dos clubes mineiros elas se entrelaçam, né? Você tem o Atlético dando ao Cruzeiro uma sobrevida muito grande quando ele, ao pagar das luzes, ele empata esse jogo com o Fluminense. E nós temos um Botafogo na vida do Atlético, né? Que pode definir também a situação celeste. Quando se diz, Orlando, a torcida do Atlético torce para que o time caia, eu acho esse pensamento um pensamento meio fanático, que é próprio de torcedor. Mas eu também, assim como você, torcedor cruzeirense, eu sou torcedor atleticano. Mas é uma lástima o Cruzeiro ser rebaixado, porque a força de Minas perde muito. E o que já não é bom pode piorar, né? Muito bem, eu estou vendo um lance ali do Cleiton do Atlético. Que loucura, cara. O Cleiton é um especialista em dar sustos. Fortes emoções. Fortes emoções. Deixa eu abraçar aqui a Conceição Souza. Diz que o Abel está igual a Dilma, não fala coisa com coisa. Mas política e futebol se confundem, minha amiga. Orlando, esse resultado do Atlético, o Guido falou, eu vi muito cruzeirense comemorando o gol, mas acho que o atleticano,
ele não pode jogar nessa conta. Se o Atlético não tivesse empatado com o Fluminense, se ele não tivesse empatado com o Fluminense, era um ponto a menos para o próprio Atlético. E se o time, claro que o torcedor quer isso, mas se o time quisesse com tanta vontade assim derrubar o Cruzeiro, ele tinha jogado com mais vontade para vencer o Clássico no Mineirão, que o Cruzeiro, no segundo tempo, deu todo o campo para o Atlético. Mas focando na situação, neste momento do Alvinegro, o Atlético tem 41 pontos, o nono colocado é o Bahia, que estacionou e tem 44. São 3 pontos de diferença. Parece que ficar entre nono e 13º não faz muita diferença, porque não vai para a Libertadores mesmo, vai para a Sul-Americana. Faz muita diferença. Se o Atlético ficar em 13º, ele leva para casa, porque se é na divisão de dinheiro, de premiação da televisão, da Rede Globo, é diferente. Se o Atlético ficar em 13º, ele leva coisa de 13 milhões e pouco. Se ele ficar em nono lugar, que hoje está a 3 pontos do nono, ele leva 18 milhões. São 5 milhões a mais. É muita grana, para um time que tem dificuldades financeiras tremendas. Então, assim, tá ali a motivação. Não tem motivação. É claro que tem. Primeiro, que é defender as cores do Atlético. E segundo, que são 5, quase 6 milhões a mais na conta para um time, dependendo da colocação. Mas será que jogador de futebol pensa isso? Nesse caso, com salário atrasado, acho que deveria pensar. E ainda outro elemento desse jogo, que agora há pouco foi mostrado ali nas imagens, teve um toque de braço, né? O Atlético está protocolando, formalizando uma reclamação em relação a esse lance e também aquele lance do Orejuela no Clássico. Mas isso é uma, como diz aquele Boris Casoy, né? É uma vergonha. Ou seja, não adianta, vai lá, reclama, é uma vergonha, porque a CBF não toma a mínima providência. Nada muda. Sabe? Não posso nem falar o tempo que eu estou falando. Anda, você sabe o que é o resto, né? Não preocupa. Tá bom. Você está reclamando? Ok, você tem razão, então depois nós vamos ver isso. E essa ideia do entrelace aí, né, de momentos de Cruzeiro e Atlético, tivemos 2 anos primorosos do futebol mineiro, foram 13 e 14, 2013 e 2014. Fomos protagonistas, a imprensa do Brasil inteiro, pela primeira vez, nos tempos que eu milito na imprensa esportiva, já vai para 14 anos, pela primeira vez eu vi os paulistas e os cariocas se rendendo ao futebol mineiro. E agora um momento de crise nas duas equipes, né? Como os momentos coincidem. Muito bem, deixa eu estou pedindo para eu finalizar aqui, mas deixa um tempinho para o seu amigo Geraldo. Orlando Augusto, o Galo vai para a Libertadores 2020. Sonhar, pode sonhar. Estou confiante. Um abraço do seu amigo Geraldo Pacheco. Estou acompanhando o programa. Você deve estar lá deitada, com um pratinho na mão, né? Comendo. A gente volta daqui a pouco também. Eu acho que vou almoçar. Daqui a pouco eu volto.